Amém. João capítulo 8, a partir do verso 12 diz: De novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então lhe objetaram os fariseus: Tu dás testemunho de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro. Amém. Podeis sentar em nome de Jesus. Irmãos, o Salmo número 1, ele diz que bem-aventurado é o varão que medita, né? Você sabe o que é meditar, né? Meditar é quando você se detém, você para. Meditar é quando você pensa 10, 15, 20 vezes na mesma coisa. Quando você examina, palavra por palavra, pontuação, uma série de... Isso é o meditar. E é isto, a isto, nós temos chamado a atenção neste ministério já há algum tempo, para que as pessoas tenham a sua mente liberta. Porque muitas pessoas são verdadeiros leitores da Bíblia, mas não são examinadores da Bíblia, da Escritura. Muita gente lê a Bíblia, mas poucas pessoas examinam a Bíblia. Por isso muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Deus não está somente procurando quem lê a Bíblia, quem sabe contar uma historinha. Eu conheço a historinha de José. Amém, se é alguma coisa, mas não é tudo, não é o bastante para você alcançar o ministério. Não, eu conheço a história de Jesus. Tá, conheço a história no seu contexto geral. Isso tem um valor, mas não é o bastante para você alcançar um ministério. Eu conheço a história. Pode conhecer, pode ter lido a Bíblia 10, 15, 20 vezes. Aliás, tem um renomado, não para mim, mas para os outros, renomado pregador aí na mídia, que ele diz que leu a Bíblia não sei quantas dezenas de vezes, e no entanto eu não sei como é que alguém suporta ouvir um homem pregar, porque ele assassina a teologia de ponta a ponta, ele viaja demais, fala coisas que não tem nada a ver com a realidade, não tem fundamento, mas é um leitor da Bíblia. Você não tem que ser apenas um leitor da Bíblia, você tem que ser um examinador. O que é a ciência? A ciência é um conjunto de observações, não só, um conjunto de exames. Isso é ciência. E o original, Jesus diz assim: examinais as Escrituras, pois vós cuidais ter nelas a vida eterna. Quando Filipe, lembra de Filipe, que batizou o eunuco, lá em Atos? Quando Filipe, ouvindo a voz do Espírito Santo, que lhe dizia: chega-te a este carro, ele foi até o eunuco, ele fez uma pergunta ao eunuco, e o que ele perguntou? Entendes tu que leis? Qual foi a resposta do eunuco? Como entenderei se não houver quem me explique? Mas se Filipe tivesse perguntado: entendes tu que examinas? Ele diria: eu estou entendendo. Posso não ter entendido tudo, mas que eu estou começando a entender, estou. O examinar é mais profundo do que uma simples leitura. Muitas pessoas têm o Salmo número 1 decorado, o Salmo 91, o Salmo 2, e haja salmos decorados, mas não sabem o que eles significam. Muita gente sabe a história de José, que é uma história grande, né? De ponta a ponta, mas sequer consegue encontrar nela a tipologia de Cristo Jesus. Então nós estamos entrando num nível mais sério e mais profundo. Já não estamos falando de bastar ler a Bíblia, mas realmente examinar a Bíblia.
Quem lê a Bíblia conhece as histórias bíblicas, mas quem examina a Bíblia tem a língua como a pena de um destro escritor. Paulo, lá em 2 Timóteo 2,15, diz que Deus procura obreiros aprovados, que não tenham do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Não é uma simples leitura para você manejar bem a palavra da verdade. Então, voltando aqui ao nosso texto, após esta breve introdução, de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Se você pegar esse texto e deixar a sua cabeça viajar, você vai lembrar que a Escritura diz que o mundo jaz no maligno, que o mundo está em trevas. Aí vem Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Se ele é a luz, quem o segue não andará em trevas. Que trevas? Do mundo que ficou para trás. Se está seguindo Jesus, o mundo vai ficando para trás, não andará em trevas. Se Jesus é a luz e o mundo jaz no maligno, automaticamente o mundo é trevas. Isto significa que vai haver um conflito, porque ele disse que a luz resplandece aonde? Nas trevas, e as trevas não prevalecem contra a luz. Opa, se um não vai prevalecer contra o outro, para que isso seja provado, vai haver uma guerra, uma batalha. Coisas que você só descobre meditando, não lendo. Só lendo você não descobre certas coisas. Por isso que nós sempre dissemos aqui: evangelho não é paz, evangelho é guerra. Jesus não nos chamou para libertar os cativos? E você vai libertar algum cativo hasteando bandeira de paz? Você só liberta cativo metendo mão nas armas, invadindo o forte do inimigo, que está todo armado lá esperando você ir. Se você for fraco, ele te põe para correr e continua com os cativos lá. Só liberta quem é mais forte. O povo de Israel não estava no Egito? Cativo. Deus falou assim: Moisés, vai libertar o meu povo. Moisés tremeu: quem sou eu que vá a Faraó? Não, vai, eu sou contigo. Pode ir. Diga que o eu sou te enviou. Quando Moisés chegou lá, Faraó até riu. Com toda a razão, né? Um homem que comanda toda uma região de milhares e milhares e milhares e milhares de quilômetros quadrados. Chega um camarada mal vestido, dias e dias sem tomar um banho, barbudo, com um pedaço de pau na mão, muito folgado, dizendo assim: diz o Senhor, deixa sair o meu povo. É motivo de riso. Quem não riria? Até eu, se estivesse no lugar de Faraó, eu ia ter dor de estômago de tanto rir. Ali estava sendo decretada a maior batalha de toda a história da humanidade. Por quê? Porque quando você recebe ordem para libertar os cativos, você recebeu uma ordem de guerra. Porque os senhores daqueles que estão cativos, que usufruem dos seus recursos, usufruem das suas mãos de obra, eles não ficarão felizes em libertar esses cativos. Por isso que Faraó depois foi atrás, perseguir Israel e entrou pelo Mar Vermelho. O que Faraó disse? Que faremos nós? Que fizemos nós deixando sair Israel? E agora, quem vai trabalhar para a gente? Quem vai confeccionar os tijolos? Cadê a nossa mão de obra? Os nossos escravos foram todos embora. Não, vamos, onde eles estão? Estão lá no caminho do mar, então vamos lá, estão perdidos. Vamos pegar eles, vamos trazê-los de volta. Não, ainda que aquele povo merecesse voltar para lá, Deus honra o líder que ele chama.
Deus honra o líder que ele chama. Enquanto Moisés fosse vivo, haveria libertação. Irmão, você foi chamado para libertar os cativos. Enquanto você for vivo, dia a dia tem que chegar aos seus ouvidos que alguém foi liberto. Tem que chegar. Porque a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra a luz. Ele diz: então objetaram os fariseus: tu dás testemunho de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro. Sabe aquelas pessoas que dizem: você se exalta, está se exaltando, né? Você já deve ter ouvido isso por aí, em tudo que é esquina da rua. Jesus está se exaltando. Eu sou a luz do mundo. Que isso? Há de exaltação. É muita prepotência. Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas. Passou da morte para a vida. É muita prepotência de Jesus. Irmão, a realidade é simples. Você sabe quem você é diante de Deus? Então não interessa o que os outros vão dizer. Viva aquilo que você sabe que você é. Acabou. Mas você está dando, teu testemunho não tem valor. Põe a prova. Amém? Quer saber quem eu sou? Vai orar. Sou falso profeta, sou verdadeiro, sou mentiroso? Vai orar. Tem Deus mesmo? Vai orar. Se não ficar satisfeito, vem para cá e vamos fazer um desafio. Vamos ver se o Senhor é Deus ou se Baal é Deus. Mas até quando cocheareis entre dois pensamentos? Jesus disse, respondeu Jesus e disse: posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde eu vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou é o bastante. Amém, irmão? Você sabe quem te enviou? Você primeiro tem que ser enviado. Não te envia a ti mesmo. Não te envia a ti mesmo. Fica lá no teu quarto. Fica lá humilhado na presença do Senhor, humilhando-te debaixo da potente mão de Deus, clamando, buscando, orando, examinando a Escritura, até a hora que ele disser assim: basta. Põe-te em pé, filho do homem, eu falarei contigo. E o Espírito Santo entra em você e fala contigo e te dirige: vai aos cativeiros, vai libertar, vai anunciar, vai proclamar. E vão dizer assim: mas quem é você? Não importa quem sou eu, importa aquele que me enviou. Ele é que dá testemunho. Vão tentar matar, vão tentar apedrejar, mas é a história antiga: 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita. Fora do tempo ninguém pegará num fio de cabelo da sua cabeça. É isso que a Escritura diz. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então eles lhe perguntaram: onde está teu Pai? Respondeu Jesus: não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se conhecesseis a mim, também conhecereis a meu Pai. O que Jesus está demonstrando? Eu tenho intimidade com o Pai que vocês não têm. Eu tenho que você... Então vocês não conhecem nem a mim e nem o Pai. Se conhecesseis a mim, conhecereis o Pai. Se conhecesseis o Pai, conhecereis a mim. Agora, eu tenho intimidade com o Pai, e eu ando naquilo que eu tenho com o meu Pai. Não importa que vocês não reconheçam, em outras palavras. Não interessa. E é assim que você tem que andar, irmão. Vai lá e marca o chão do teu quarto com os teus 2 joelhos. Faz um buraco lá dentro do chão.
banha aquilo lá com as tuas lágrimas e levanta com a revelação do Senhor. Levanta pronto para desafiar os inimigos. Muitos argumentos vão acontecer, como acontece na minha vida. Até hoje ainda ouço aquela pergunta: quem te consagrou? Qual ministério te ungiu? Essas são perguntas que você também ouvirá. Quem te consagrou? Qual ministério te ungiu? Você tem que dizer o seguinte: o menor não pode consagrar o maior. Homens não consagram homens. Homens não vocacionam homens. Quer saber qual ministério me ungiu? O de Jesus. Quer saber quem me consagrou? Jesus. Quer botar a prova? Ou seja, você tem que ir lá e pegar a intimidade com Deus, a direção e partir. E deixa que os inimigos da verdade venham examinar o teu ministério, venham trazer os enfermos para a sua presença, venham trazer as legiões de demônio para a sua presença. O que importa é que se você sabe quem te enviou, se alguém te enviou verdadeiramente, esse alguém não é homem que mente, nem filho de homem que se arrepende, todos verão os frutos, quer aceitem ou não. E ele diz: proferiu ele, no 20, estas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. Irmão, larga o verbo. Aproveita que a sua hora ainda não chegou. E larga o verbo, irmão. Quem é você? Não interessa quem sou eu, interessa o que eu faço. Quem é teu pai? Não interessa se eu tenho pai ou se eu nasci de chocadeira. Interessa a obra que está feita aí. Sabe, meu irmão? Porque ninguém põe a tua cabeça na bandeja nem na forca enquanto não chegar a hora. E quando chegar a hora, seja pela morte ou pela vida, o que importa é que Cristo Jesus seja glorificado. Agora, enquanto não chegou a hora, irmão, aproveita o tempo, corre, te apressa. Não chegou a tua hora ainda, solta o verbo, fala a verdade, coloca cada um no seu devido lugar. Porque quando Deus conta contigo, não tem enfermidade que te pare. Quando Deus conta contigo, não tem sepulcro preparado para você. Enquanto Deus está contando contigo, não tem cadeias que te suportem. Não tem homens que te calem. Não tem exércitos que te cerquem. Quando Deus conta contigo, meu irmão, você é imbatível. E não esqueça, não vá sair desse lugar para ser um evangelista. Você é um restaurador. Não esqueça disso. Por isso, fala mesmo. Porque aqui, ó, Jesus está falando, ninguém o prendeu. Onde é que ele estava, hein? Do lado do gasofilácio, lá onde as pessoas no templo colocam as ofertas. Estava lá na frente de todo mundo, largando o verbo, falando cada coisa terrível. E as pessoas, você está se exaltando, está se fazendo filho de Deus, está se equiparando a Deus, mas ninguém encostou um dedinho nele. Por quê? Não era chegada a hora dele. Ainda seguindo no verso 21, de outra feita lhes falou, dizendo: vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então diziam os judeus: terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque diz: para onde eu vou, vós não podeis ir. Você entende, irmão? Que o que você fala, pela comunhão que você tem com Deus, você não será sempre compreendido. E não tente se explicar nem se justificar.
A missão de convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo não foi dada a homem algum. Essa missão é do Espírito Santo, que veio para convencer do pecado, justiça e juízo. A tua missão é semear a palavra, a verdade, a justiça, a integridade. Onde a semente caiu? Não interessa. Porque a missão do semeador não é observar aonde a semente caiu. A missão dele é só semear. Caiu entre boa terra, compreender a palavra, glória a Deus. Caiu entre espinhos, entre pedras, à beira do caminho, o diabo comeu, glória a Deus. Porque a tua missão você fez. A tua parte você fez. E os judeus estão aqui, esse camarada vai se suicidar? Imagina. Eles não estavam aparentemente em nenhuma condição de compreender o que Jesus está falando. Estão entendendo tudo errado. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Quando você estiver falando e todo mundo te caluniar, te amaldiçoar e entender tudo errado, faz de conta que não aconteceu nada. Não te entristece, não te amargura, apenas procura entrar no teu quarto e perguntar: Deus, eu fiz o que o Senhor queria? Se Deus disser fez, esquece o resto. Esta obra não é obra de amizade, é obra de discipulado, resgatar almas. E nem todos querem ser discípulos e nem todos querem ser resgatados. Aí Jesus diz, prosseguiu: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Irmão, você é da onde? Cá de baixo ou lá de cima? Você é ou não é deste mundo? Jesus Cristo disse: vós não sois deste mundo, porque eu com o meu sangue vos comprei. Se vocês fossem do mundo, o mundo vos amaria, mas eu comprei vocês com o meu sangue, o mundo vos odiará. Aleluia. Entende? Vocês querem entender o quê? Eu estou falando do que eu vi junto do meu Pai. Vocês não querem pagar o preço para entender o que eu estou falando? Então Jesus para eles era o blasfemador, era o orgulhoso, o prepotente, que dava testemunho de si mesmo. Mas Jesus falou: examinai as Escrituras, pois vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, são elas que falam ao meu respeito. Eles deveriam ter aceitado Jesus Cristo de braços abertos. Mas Oséias disse que o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Rejeitaram conhecimento lá atrás, agora aqui na frente estão negando o Filho de Deus e vão perecer por esta atitude. Mas Jesus veio e semeou na hora certa. Eles não estavam com a terra pronta para receber a semente, mas deveriam estar. Por quê? Porque eram eles que tinham pergaminho. Então, meu irmão, quando você sair a semear, se alguém não receber a tua palavra, é porque ele já negligenciou lá atrás. E o que acontece? Não tem tempo dele voltar lá atrás para entender o que você está falando cá na frente, porque o Espírito Santo não espera ninguém. O Espírito Santo, quando diz assim: ei, segue, ele não deixa voltar para casa para se despedir do papai e da mamãe, ele não espera sepultar o pai, ele não espera nada disso. Ele diz que os mortos é que devem sepultar os seus mortos, mas os vivos têm que seguir o Filho do Homem. Vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Irmão, tenha isso na sua mente, que muitas coisas que você fala, e fala por causa da revelação do Espírito Santo, as pessoas vão te chamar de louco.
louco, maluco. Sabe o que é um louco, maluco e fanático? É assim que vão te chamar. Esteja com seu espírito pronto para receber frechadas, palavras contrárias. Esteja pronto para isto. Por quê? Porque aqueles que te entenderem é porque estão no mover do Espírito. Mas aqueles que estiverem reprovados se tornam seus inimigos, se tornam seus perseguidores. Jesus ainda diz assim: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados. Porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então lhe perguntaram: quem és tu? Respondeu Jesus: que é que desde o princípio vos tenho dito? Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar, porém aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. O que você tem ouvido da parte de Deus? Lá na intimidade do teu quarto, no exame da Escritura. São essas coisas que você tem que dizer ao mundo. Tem algumas pessoas que pegam as nossas mensagens e dizem assim: ah, pastor, eu nem tive coragem de dar aquela mensagem para o meu pastor, porque ele não vai entender aquilo. E daí? E daí que ele não vai entender? Deveria entender. Se ele não entender, é porque ele está reprovado. Que a voz da restauração chegou. E todos terão que viver a restauração. Purificação do Evangelho de Jesus Cristo. E muitos dizem exatamente isso. Não vão entender, mas não vão compreender. Às vezes eu digo assim: mas você entendeu? Você compreendeu? Eu entendi, ué, por que os outros não vão entender? Aquele que me enviou está comigo, no verso 29. Não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ditas estas coisas, muitos crerão nele. Poxa, muitos crerão nele. Você diz assim: pronto, acabou a história. Muitos crerão nele. Aí olha o verso seguinte: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você repara aqui que coisa impressionante. Jesus falou essas coisas e alguns creram nele. Muitos, diz a Bíblia, creram nele. Mas ele mostrou que aquilo ainda não era o bastante. Eles precisavam de um crescimento, de um desenvolvimento. Tem muita gente por aí dizendo assim: não, eu sou crente, eu já tenho a minha salvação, eu creio em Jesus, eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Tá bom, acabou, eu estou bem, tá nada, vai cair, vai ser tragado. Jesus está falando assim: olha, ditas estas coisas, muitos creram nele. Então Jesus falou assim: vós tendes que permanecer na minha palavra, para ser verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis. Ainda está falando de algo futuro. Além de estar permanecendo ali na palavra como discípulo, ainda tem que conhecer a verdade, para que a verdade vos liberte. Ou seja, tem muita gente hoje que é discípulo de Cristo, mas ainda está aprisionado. Está em cadeias, em correntes e em grilhões. Tem muita gente que vem para cá, por exemplo, de Assembleias de Deus, que não concorda de modo nenhum que uma mulher use uma calça comprida. São discípulos ainda aprisionados. Ainda critica, ainda olha com olhos que não deveria olhar. Ainda comenta com outros irmãos. São discípulos, mas são discípulos aprisionados, ainda não foram libertos pela verdade.
Isto é o que aqui, em outras palavras, está acontecendo. Depois que você se torna discípulo, você ainda não conhece a verdade. Um discípulo é aquele que olha para uma laranja e diz assim: poxa, ali tem uma laranja. É um discípulo. Corta a laranja no meio e leva ela para o laboratório e olha com o microscópio. Aí você vai ver o que é verdadeiramente uma laranja. Assim é a verdade. A verdade não se conhece em um simples olhar. A verdade se conhece caminhando com ela na intimidade, dia após dia, sem cessar. No exame constante, sede firmes e constante. Tem um monte de gente, me deixa dar essa notícia, fazer o quê? Tem gente aqui dentro que ainda não está no reino de Deus. Se hoje fosse o arrebatamento, tem gente aqui dentro, nessa noite, que não subiria e ficaria para sofrer a punição do império do anticristo. E pensa que é crente. E é uma mulher. Pensa que é crente. Pensa que está bem. Querida, deixa eu dizer uma coisa para você. As tuas roupas compridas não te fazem escapar do inferno. Então, meu irmão, depois que você entra pelas portas da igreja, isso é o primeiro passo. O conhecimento da verdade vai muito além. O conhecimento da verdade é muito mais profundo. Você nunca poderá subir atrás de um púlpito sem o conhecimento profundo da verdade. Nunca poderá resgatar uma alma dos laços do diabo sem conhecimento profundo da verdade. E verdade, para se conquistar, ela tem preço. É preciso conhecer a verdade e ser liberto. Ah, eu sou crente, eu tenho Bíblia. Poxa, os católicos têm Bíblia também. Os espíritas têm Bíblia também. Eu faço as minhas orações, os kardecistas também fazem. Ah, eu creio que há um Deus criador dos céus e da terra. Ah, todo mundo crê nisso. Eu tenho que ser mais profunda, a minha verdade tem que ser mais profunda, tem que ser mais examinada, mais detalhada. Eu preciso ser melhor do que eles. Se a minha justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, eu não verei o reino de Deus. Muitos creram nele e falaram: ah, nós cremos em ti, agora nós somos teus discípulos. Não, vocês vão ter que permanecer aonde? Permanecer na minha palavra. Tem gente permanecendo na roupa, no cabelo, na barba, no bigode, na rosa ungida, no sal ungido, nesses templos satânicos, onde líderes evangélicos com título de evangélicos são maçons e têm pacto com o diabo. Então, meu irmão, é hoje o grande dia da sua vida. Tomar atitude de mergulhar na verdade, não na doutrina de uma igreja. As doutrinas da igreja servem para o inferno. A palavra de Deus é que te coloca no reino de Deus. Não vá se iludir. Aliás, que aqui você nem consegue se iludir, porque aqui o Senhor tem tido misericórdia de nós. E hoje mesmo eu falava com o meu Senhor e dizia: Senhor, eu não quero trabalhar por ouro e prata, eu quero trabalhar por vidas. Nem que seja um, para a próxima geração, ele entrará, mas fará diferença. Vai combater as forças das trevas, os laços do diabo. E aí os satanistas ficam assim, irados. Mas quero ver eles ter disposição para entrar por essas portas e me mandar calar a boca. Tacar pedra, isso aí qualquer filho do diabo faz. Tacar pedra, ameaçar, isso aí qualquer satanista faz. Homem que é homem, encara face a face. Mas essa disposição eles não têm. Aqui não temos medo nem de pedra nem de armas. Aqui os que servem ao diabo, inclusive na Igreja Universal, de onde eles têm ira,
vocês não têm disposição para nos encarar, porque a nossa língua é ungida como pena de um destro escritor. Ninguém nos resiste, nem homens, nem o diabo. Ninguém nos para. A obra que eu fui chamado para começar, não fui chamado para terminar. Então, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém. Que você guarde com muito carinho o verso 12. Jesus falava dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Se você é luz do mundo, isto significa que terá guerra, porque o mundo jaz no maligno, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra a luz. Amém. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus.